Fala galera, que é o canal Animações da Kami. E hoje eu estou aqui para falar sobre esse episódio. Sim, esse mesmo aqui que você tá vendo. E eu vou mostrar para vocês que ele não é tão ruim quanto ele parece. Por mais que ele seja, assim, horrível de certo ponto. Mas eu vou provar para vocês que ele não é tão ruim. Vocês ouviram? Pois eu vou mostrar. Então, puxa a vinheta! Fala galera, canal Animações da Kami. Antes de começar o vídeo, releve minha voz. Eu tô gravando esse vídeo umas 11 da noite. Não era pra eu... Eu não tô bem, não. Mas tá, vamos começar com o que interessa. Primeira coisa, queria perguntar pra vocês. Vocês já sentiram raiva de algum episódio? Porque, tipo, eu já senti. Não só dos Anders, como de diversos outros desenhos. Só que isso é coisa pra outro vídeo, tá? Não é o foco desse vídeo. Mas, e se eu perguntar pra vocês se vocês já sentiram raiva antes de assistir o episódio? Tipo, só de ver o nome dele e a thumbnail dele, tipo, a foto dele. Vocês já sentiram raiva? Eu já. Tá, os Anders fez eu passar por isso antes de assistir o episódio. No caso do Luiz, que é a única chance e a profecia. São dois episódios que eu senti raiva antes de assistir, enquanto eu assisti e depois que eu assisti. E por que eu senti ódio antes de assistir os episódios? Porque eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu tinha noção que ia acontecer alguma coisa ruim, porque eu peguei spoiler antes de assistir o próprio episódio. Então, eu senti raiva antes, durante e depois. Mas eu não tô aqui hoje pra tacar hate nesses episódios, muito menos na profecia, até porque eu podia fazer isso por hora, mas eu não tô aqui pra fazer isso, não. Hoje eu estou aqui pra falar bem do episódio da profecia. Algo que é um pouco difícil, Eu até hoje não superei esse episódio, mas eu vou provar que ele não é tão ruim e que ele é necessário existir. Então vamos começar! Eu preciso avisar aqui, né, que esse vídeo contém spoilers do final da segunda temporada, praticamente inteiro. Então se você tem, né, o bom senso, não terminou de ver o desenho, termine. Se você não quer pegar spoiler, né? Termine de ver o desenho, reflita no que você assistiu, então venha comentar comigo, conversar sobre esse lindo episódio. Dito isso, se você continua aqui, quer dizer que você não se importa com esses spoilers. Ou, pelo contrário, você já assistiu todo o desenho e quer conversar comigo e quer entender o motivo desse episódio não ser tão ruim e ser necessário existir. Bom, vamos começar então com o enredo do episódio, né? Ele começa lá com a Layla e o Heitor na fofura deles. Ai, amorzinho, blá. Com o James e o Bob me representando enquanto eu assisti essa cena. No puro, meu Deus do céu, socorro. Daí corta pra lá do Lud, faz uma piadinha, kkk, uau, piadinha. Aí a Layla e o Heitor ficam indignados, eles vão embora lá e vamos comemorar nosso terceiro aniversário. Nossos queridos James e Bob ficam bravos com isso. Eu não entendo o motivo, até porque se fosse eu, entre ficar de vela e dizer tchau pra eles, eu diria tchau pra eles com todo prazer do mundo. Mas tá bom, são eles. Então, o casal vai embora, né? Ai, fazer piquenique. Poxa, esqueci o suco. Aí o Heitor vai lá buscar o suco, ela vai lá buscar as comidas lá na casa dela. Aqueles bolinhos gostosos, né? Que não parece que tá petrificado. Né? São os bolinhos aqui, ó. Na água na boca mesmo, dá vontade de provar. Aí o Heitor, ele tá na paz do senhor indo buscar o suco, quando ele percebe que tá sendo seguido pelos agentes, ele sai correndo e é quase atropelado pelo Fígaro. O moleque não aprende uma, ele cai num buraco por não prestar atenção por onde anda, e de novo ele não presta atenção e é quase atropelado pelo Fígaro. Ai, o Heitor é um anjo. Sendo assim, ele aceitou carona da pessoa que quase atropelou ele, e ele é meio que raptado pelo Fígaro porque eles vão pra agência, já que ele tava precisando de uma cobaia, né, pra transformar o baú dele lá, o buraco artificial do underground, só pros Anders e tal. Obviamente que o Heitor ficou indignado com isso, ele ficou muito bravo que o Fígaro mudou de lado, e daí o Fígaro fala, não, Heitor, é que você não entende, é que não existe lado. A profecia do bem, ela quer nos proteger de algo maior. O namoro de um Under com um humano. Meu Deus, eu contei toda a profecia pras pessoas, elas mudaram de vida agora. Aí o Fígaro conta toda a história de vida dele, que depois que o Heitor foi embora, ele conta, ai, tals e tals. Aí ele fala que existe uma profecia, explica que a profecia na realidade era que o amor de um Under e um humano vai destruir todo mundo e pô, explosão, e é isso. Sendo que tá mentindo, isso aí é mentira, até porque dá pra perceber que tem uma página rasgada, só que o Fígaro não percebe isso. Lindo, o Fígaro lindo. O nosso Heitor fica muito triste e comovido, ele conta, na verdade, pro Fígaro que, na realidade, ele tá namorando e ele ama a Layla. O Fígaro fica, obviamente, muito preocupado. Corta pra nossa querida Layla arrumando o piquenique.
Coitada, mal sabia o que ia acontecer com ela no final do episódio. Ela fica até preocupada um pouco, ué, cadê o Heitor? Volta pro Heitor e o Fígaro quase matando o Heitor porque ele tá namorando com a Layla. Uau! Os nossos queridos Ozzy e Leslie ouvem tudo e perguntam o que tá acontecendo. O Fígaro nem começou o negócio que ele tinha que fazer porque ele ficou indignado que o Heitor tá namorando com a Layla. Ele quer contar pro chefe o que se ele fizesse isso, aconteceria a demissão dos três. O Heitor seria mandado pra terra sem memória e a Layla provavelmente morreria presa. Ainda bem que ele não faz isso, porque o nosso querido Heitor fala, espera, e pergunta pros nossos dois agentes favoritos se é verdade tudo isso. Obviamente que não é verdade, mas se o diretor soubesse, coisas ruins aconteceriam. Então, todo triste, fala, não, mas eu quero o bem da Layla e de todo mundo. Aí os caras falam, então termine seu namoro e boa sorte. E falam pra ele não contar pra Layla sobre a profecia. Ele pergunta como ele vai fazer isso, mas aí já é problema dele, porque foi ele que decidiu namorar com a Layla. Muito triste, o Heitor vira cobaia e volta triste pro piquenique, né? Obviamente, depois de 5 horas, ele volta pro piquenique, ele vai lá, ai, Layla, tudo bom? A Layla totalmente brava, com muita razão. Mostra toda a raiva dela tacando bolinho no Heitor. Aqueles bolinhos pedra dela. Muito bom ser o Heitor nessas horas. Então ele faz a pior coisa que ele já fez na vida dele, que é terminar com a Layla, mas terminar da maneira mais da ódio do Heitor possível. Ele termina xingando ela. Ele xinga. Pô, cara, xingar ela é complicado, tá? Obviamente, ela fica muito triste, muito chateada. Ela fala que ela ama, mas ele não ama mais. Tudo que importa! Uhul! E acabou o episódio nessa vibe aí. Essa vibe horrorosa que deveria acabar no episódio. Tá, ok. Eu sei que ouvindo falar aqui, ou você assistindo, parece realmente o pior episódio do mundo. O que, sim, ele acaba de uma maneira totalmente horrível. Eu concordo com você. Acho que ninguém superou assim desse término. Mas eu vou mostrar pra vocês que na realidade ele é necessário existir. Tipo, é necessário ele ter acontecido. Vamos lá. Vou explicar agora o motivo de eu achar isso. Ok. Eu vou começar aqui citando, né, que esse episódio, ele meio que muda o rumo da segunda temporada, se vocês pararem pra pensar. Tipo, ai, como assim? Muda o rumo e tal. Assim. Ó, vocês já pararam pra pensar que, tipo, depois do episódio 3, a série fica meio monótona? Tipo, no finalzinho do episódio 1, tipo, conta a história, ah, o Heitor voltou. Aí no episódio 2 a gente descobre que o Zack era. O Zack fez tudo lá. No episódio 3, ah, Heitor e a Laia estão namorando. Depois desses episódios fica, tipo, banda, alguns relacionamentos com os pais, banda. É meio monótono. Na minha opinião, fica meio monótono. E aí o episódio 14 meio que veio pra dar uma quebrada nesses episódios. Porque eu não sei vocês, mas eu achava que a Layla e o Heitor iam ficar juntos até o final. Até chegar esse episódio, obviamente. A série começa a ficar mais interessante depois desse episódio. Pega, tipo, os episódios que passam depois do 14. Eles têm um grande impacto, se vocês pararem pra pensar. E eles não teriam esse mesmo impacto se esse episódio não existisse. Porque por mais que, ok, esse episódio machuque muito, ele tipo, dá muita raiva. Mas se ele não existisse, pô, ia continuar a mesma coisinha do Heitor e da Layla. Todo episódio dá fofinhos, seria fofinho. Mas não teria, tipo, grandes coisas que acontecem. Camille do futuro aqui tentando melhorar o ponto de vista dela. Bom, como vocês ouviram, eu acho que o episódio 14 é necessário porque ele meio que ele dá impacto pros episódios seguintes que passam depois dele. Eu vou usar aqui 4 exemplos de 4 episódios que, na minha opinião, eles não teriam o mesmo impacto se o episódio 14 não tivesse existido. O primeiro que eu vou falar é o 16, que é a Confusões na Undervan, que quem sabe, já viu o vídeo do Tier List, sabe que é o meu episódio favorito da segunda temporada. E meio que o que? A banda tá brigada, literalmente. O Bob, o Lud e o James descobriram que eles gostam da Cindy. O Heitor e a Layla terminaram o namoro. Não tenho muito o que eu explicar aqui. Então, meio que, se o episódio 14 não tivesse existido, a gente não teria eles brigando. Então, não estaria tão pesada o clima da banda que nem é mostrando no episódio. Então, né, meio que ele depende do episódio 14 existir pra ele ser mais pesado. A mesma coisa acontece com o Understock parte 1 e parte 2. Principalmente a parte 2, que tem uma vibe mais filosófica que meio que tem essa vibe porque eles terminaram, meio que, tipo, não é só porque eles terminaram, até porque, e tem o Woody, o James e o Bob brigando lá, mas, né, tem um impacto maior porque eles terminaram. Aí tem a parte, do Heitor e da Layla meio pra baixo e tal. E a mesma coisa rola no episódio 22, que é o do baile, que ele não seria tão fofo se eles estivessem juntos, porque se eles estivessem juntos, eles teriam ido no baile juntos da mesma forma, e não teria aquela cena fofíssima do Heitor
pedindo desculpas pra Layla, falando, ai, da profecia, ele chamando ela pra dançar. Acho que vocês entenderam, né? Então, meio que os episódios, tanto o baile, que é muito fofo, e os outros que eu falei, que são mais pesados, eles rolam porque o episódio 14 existiu. Expliquei melhor, né? É isso. Fiquem com o vídeo. Bom, outra coisa que eu quero citar aqui. Os personagens mudam. Tipo, não é algo bem grande. Ai, uma grande mudança. É algo meio sutil, mas dá pra perceber. Tipo, o Heitor. Eu vou usar o Heitor de exemplo porque ele é o protagonista e tem que usar o Heitor de exemplo. Ele... Na primeira temporada ele teve uma certa mudança e tal, né? Na perspectiva, tipo, ah, será que eu quero realmente ir pra casa e tal? Mas na segunda ele também tem uma certa mudança, porque na primeira temporada, antes eles começarem a namorar e tal, ele era muito ciumento. Ele via o Zack com a Layla, ai, raivas. Ele tinha muito ciúme do Zack. Eles começam. Aí a Layla descobre que o Zack era tal e tal, que o Zack fez tal coisa, ela fica com raiva e tal. Aí eles começam a namorar. Aí, de certa forma, o ciúme passa, porque. De certa forma, entre aspas, até porque no episódio 13 ele também fica com ciúmes que o Zack comentou na foto da Layla. É o Heitor. Aí eles terminam. Aí chega o episódio 19, que é o episódio que, tipo, o Heitor pergunta, ah, você vai ir pra casa do Zack, vocês vão e tal. Aí ela fala, ah, não sei. Aí ele pega e decide seguir a Layla e espiona ela na casa do Zack. De certa forma, ele sente ciúmes? Sim, ele sente, com certeza ele sente ciúmes. Tanto que não muda muito esse ciúme, mas ele percebe, de certa forma, que a Layla tá feliz. Então, tipo, ele meio que muda. Ele, de certa forma, muda. Ele fala, pô, a Layla tá feliz. Será que eu preciso mesmo ficar espionando ela ali com o Zack? Então meio que dá uma certa mudança, mas tipo, é bem leve. Algo bem de leve. Tipo, ele pensa um pouco. Ele ainda sente ciúmes pelo Zack? Sente. Dá pra perceber nos episódios seguintes, tipo, no 21. Que ele sente, ai, eu vi ela no cinema com o Zack, eu não consegui ver o filme porque ela tava com o Zack e tal. Tipo, ele ainda sente ciúme, mas ele, de certa forma, muda um pouco o lado que ele tem do Zack. Então, é isso. Outra coisa interessante de se comentar é a quebra de expectativa. Até porque você pensa que, ah, vai ficar fofo a temporada inteira? Aí chega o episódio 14 e, bam, não vai ficar. Tipo, as coisas vão piorar. Não vai ficar tudo mil maravilhas. Então, meio que tem essa quebra na expectativa, eu acho muito interessante. Então, tipo, são coisas pequenas que deixam o episódio, assim, interessante dele existir. Então, ressaltando aqui, eu não tô querendo falar, ah, esse é o melhor episódio que os Under já fizeram, porque não é. Eu concordo com todo mundo que esse episódio é uma desgraça de assistir. Mas, tipo, eu tô tentando mostrar pra vocês que ele é importante existir. Tipo, se ele não existisse, muita coisa não correria. Então, tipo, ele. Esse episódio meio que muda realmente algumas coisas que você vê. E a quebra de expectativa é uma das coisas mais interessantes desse episódio. É só isso mesmo. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. De novo, eu não tô querendo obrigar ninguém a amar esse episódio. Longe disso. Eu sou um ótimo exemplo de que eu tô elogiando esse episódio, mas eu odeio ele também. Quer dizer, não é que eu odeio, eu só não gosto mesmo. Até hoje não superei o término deles. É uma desgraça reassistir esse episódio. Mas é importante a existência dele. Era só isso que eu queria ressaltar. Mas se vocês gostaram do vídeo, tipo, um vídeo meio diferente, assim, comentando episódios e quiserem mais, deixa o like e comente se vocês quiserem que eu comente outro episódio dos Anders. Que tem uns episódios interessantes de comentar. Principalmente o do Understock, que eu acho uma das duplas de episódios mais sensacionais que já criaram. Então, se vocês quiserem que eu comente sobre mais algum episódio, eu posso comentar. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E, de novo, releve minha voz, que são 11 da noite eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu já gastei muito ela, então. Falou!